Saudações, meus amigos e amigas. Eu tô com um projeto para fazer aqui no meu canal estudos de profecias, estudando primeiramente Daniel, né? E Apocalipse, e também eu quero fazer o estudo do santuário. Santuário eu tenho um projeto que ele é mais, não é muito aqui no slide, né? No vídeo ele eu tenho um santuário que eu montei ele fisicamente, né? E esse é um santuário, esse é um estudo que eu faço justamente, geralmente eu faço com ele levando e montando ele na igreja, né? Mas eu, no caso aqui não vai ter, mas eu vou trazer aquilo que eu puder, né? E colocar aqui quando eu fizer o do santuário também. Então eu vou começar aqui com o estudo do livro de Daniel. Eu acho importante fazer o estudo do livro de Daniel e eu vou explicar por que nós vamos estudar o livro de Daniel. Nós vamos dar em 5 encontros, depois o santuário serão 4 encontros e Apocalipse serão 13 encontros, tá? Então serão no total 5 mais 9, vai dar uns 22 encontros aí, tudo para poder entender. Os, o, a sequência, quando eu faço nas igrejas, eu começo com o santuário, tá? Hoje eu vou começar aqui com Daniel, porque eu já vou como eu já estou fazendo Daniel nas igrejas, então eu vou acabar, né, pegando o embalo aqui, fazer o livro, fazer o de Daniel, depois eu posso pegar e fazer também do santuário aqui também, tá? Mas hoje eu queria então começar aqui com o livro de Daniel, lembrando, por que eu vou fazer 5, né? Pô, mas Daniel tem 12 capítulos, como é que eu vou fazer 5, né? Cinco estudos. Eu vou fazer assim, ó. O primeiro estudo vai ser Daniel 2, que vai ser hoje. Depois eu vou fazer Daniel 7, você vai encontrar na sequência. Depois Daniel 8, depois Daniel 9 e por último Daniel 10, 11 e 12. Um só estudo com Daniel 11, 10, 11 e 12, tá? Então são 5, ele é resumido mesmo para você não, quem tem pressa, né? Então tentar fazer de uma forma que dê para entender. Legal, tá? Vou tentar fazer o possível para que você consiga entender e você não se perca no estudo. Você consiga pegar tudo que vai ali nesse estudo de Daniel, tá bom? Então eu vou diminuir aqui a minha imagem e eu coloquei um slide aqui que eu vou me colocar aqui no cantinho, bem no cantinho para não atrapalhar aqui. E o slide aqui ele traz, né? Eu tenho aqui o slide que você está vendo aqui, o sonho de Nabucodonosor. Então tá, antes de mais nada, antes de entrar, eu vou falar do sonho de Nabucodonosor, porque o sonho de Nabucodonosor é um tema de Daniel 2. Daniel 2 conta que Nabucodonosor teve um sonho, e daí nessa questão do sonho, ali em todo o enredo do sonho, tem ali a profecia, a primeira profecia apocalíptica que Daniel recebe e apresenta, né? E depois tem as demais. Eu falei apocalíptica, mas foi de propósito, porque é do livro de Daniel, mas elas são profecias apocalípticas, elas são para frente, para o futuro, elas são revelações que Deus deu, né, para Daniel e que elas se encaixam com o livro de Revelação, com o livro de Apocalipse, que é o livro de Revelação. Inclusive o livro de Daniel, ele é considerado como a engrenagem, a outra engrenagem do livro de Apocalipse. É impossível entender completamente o livro de Apocalipse sem ter o pano de fundo do livro de Daniel. Então eu vou tentar passar para frente aqui e vou explicar cada vez que passar em um ponto, eu vou tentar explicar e tudo mais, vou tentar como se eu estivesse fazendo lá na igreja, passando esse slide aqui quando eu passo lá, tá? Então vamos lá então. Ó, o sonho de Nabucodonosor. Primeiramente, para entender o que é o contexto, vamos tentar ver o pano de fundo dessa história. A gente sabe que a Bíblia relata a história do povo hebreu. O povo hebreu que, né, foi escolhido para representar como povo dignatário, né, do grande Deus, a primeira religião monoteísta, e Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo depositário de sua lei. Eles saíram do Egito, receberam a lei no Sinai e caminharam pelo deserto. A gente sabe aquela história, né? Caminharam 40 anos no deserto e entraram em Canaã.
e depois eles né, destituíram todos aqueles povos que ali se encontravam, povos que eram idólatras e inclusive eram povos bárbaros, eles eram povos sanguinários, né? Aqueles povos foram despojados daquela terra e Israel passou então a dominar aquela terra e povoou aquela terra com as 12 tribos de Israel. Tudo isso você vai ver se você começa a ler o livro de Gênesis até o livro de Êxodo. Você percebe que isso ocorre lá. Então você vê que tem lá a criação, depois da criação vem o dilúvio, eu estou dando uma resumida rápida aqui, tá? Então tem o dilúvio, depois do dilúvio tem Torre de Babel, depois da Torre de Babel o que acontece? As pessoas se espalham, depois disso Deus chama Abraão para formar uma nação. Abraão tem um filho chamado Isaac. Esse filho, que é Isaac, depois casa com Rebeca, tem Jacó. Jacó tem as 12 tribos. As 12 tribos se proliferam, crescem, né? Só que daí lá no Egito, né? E lá no Egito, então, eles se tornam escravos do Egito e ficam no Egito por um bom tempo, né? Ficam ali um período muito grande, mas desde Abraão até a saída do Egito dá 430 anos. 430, não sei se agora são 450 ou 430, eu acho que são 430, né? Então quando eles saem do Egito, eles passam 40 anos no deserto até entrar em Canaã. Quando eles entram em Canaã, eles tomam Canaã e formam uma teocracia. Essa teocracia é lá no período do livro de Juízes e mais tarde se torna uma monarquia onde tem o primeiro rei, que é Saul. Depois de Saul vem o segundo rei, muda a dinastia, Davi. Por quê? Porque Saul rejeitou a Deus, então Davi é escolhido por Deus como novo rei. Dali para frente a dinastia davídica ela continua e não tem mais rompimento. No entanto, o povo, eu vou agora tocar o slide para frente aqui, você vai ver essa partezinha aqui, ó, Israel, né? Israel se dividiu em dois povos. Um povo mais abaixo, né? Você pode ver aqui, eu vou tentar trazer a minha imagem aqui, ó. Essa parte aqui que você está vendo aqui, né? Que é Israel, a parte vermelhinha, Judá aqui, né? Essa parte aqui de baixo, ela é a parte de duas tribos, né? Nessa partezinha que você está vendo, ficaram duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Lógico, os levitas também ficaram ali porque Jerusalém ela tinha o templo e o templo ele era administrado pelos levitas, né? E me parece que meia tribo de Manassés também ficou aqui. O que aconteceu? Esse povo, Judá, chamou-se Judá por causa da tribo proeminente, que era Judá, aqui ficou sendo administrado pela linha, né, de sucessão de Davi. Esse rompimento foi devido à má administração inicial do filho de Salomão, Roboão. Não teve Davi, né? Davi foi o segundo rei da linha de Davi, né? Lógico, da dinastia davídica. Depois teve Salomão, segundo rei da linha davídica. Depois teve Roboão, o terceiro rei, o neto de Davi, ele não soube administrar, no começo já. Ali ele foi imprudente e o que ele fez? Ele desgostou o povo e o povo acabou se rompendo com ele e formaram então, junto com Joroboão, que era a pessoa que era revoltosa, formaram esse povo aqui de cima, que é o quê? O povo eram 10 tribos, né, que passaram a ser chamadas de Israel, né? Então quando a gente vai lá para o livro de Crônicas e Reis, a gente vai ver que fala lá assim, ó, no ano tal do reinado de tal rei de Israel, começou a reinar em Judá, o rei tal. E depois lá no outro fala, no ano tal do rei de Judá, começou a reinar em Israel o rei tal. Então ele vai contando a sequência de reis que tem nesses dois povos, Crônicas e Reis. Não é que Reis conta de um e Crônicas do outro, não. Todos os dois, tanto Reis quanto Crônicas, contam dos dois, né? Fala dos dois, então vão alternando ali quem é os reis. A gente vê que ali em cima, as 10 tribos,
houve mudança de dinastia várias vezes, né? Então às vezes tinha uma sequência de pai, filho, neto seguindo como rei, mas depois alguém se revoltava, fazia uma revolta, matava o rei e passava ele então a ser rei. Então houve ali pelo menos 5 dinastias diferentes, né? Enquanto que em Judá, que era aqui embaixo, aqui não, aqui foi sempre a mesma dinastia davídica, tá? O que aconteceu? Eu vou tentar resumir aqui nessa parte. Depois nós vamos para a parte porque que tem aqui, o que tem isso a ver com o Daniel. A primeira, a parte de cima aqui, né? Ela pode ver que tem aqui como capital Samaria, né? Só que não foi sempre Samaria, tá? A capital já foi Betel, né? Então houve troca de capital aqui nesse reino do norte, né? O reino chamado Israel, das 10 tribos. Houve troca de capital. E por último ficou Samaria. Essa cidade, Samaria, que vai dar o nome aos samaritanos depois, porque esse povo vai se tornar os samaritanos. Mas eles vão, quando vai se tornar? Porque eles vão se tornar escravos, eles vão ser levados cativos pelo império da Assíria. Houve lá no passado, vários impérios que governaram o mundo de então, né? Então o que acontece? O que acontecia na época? A gente sabe que teve o Império do Egito, teve o Império da Síria, teve o Babilônico, teve o Império Persa, o Império Macedônio, Império Romano, teve o Império Bizantino, depois o Império Otomano, Napoleônico, teve vários impérios. Então aqui nós vamos passar em alguns impérios assim que dominaram o mundo. Esse reino do norte, o reino de Israel, aqui o reino do norte, ele foi levado cativo para a Síria. A Síria, eu vou passar para frente aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, cativeiro assírio. O cativeiro assírio, ele foi, fui mexer aqui, acabei, né? O cativeiro assírio, ele foi um cativeiro que levou cativos, né, o povo do reino do norte. Ele atacou também o reino do sul, mas ele não conseguiu vencer. O rei daquela época, a gente encontra na Bíblia, tá lá falando no livro de Reis, a gente encontra lá o rei Senaqueribe. Rei Senaqueribe, ele tentou derrotar Judá, que era a parte do sul, mas não conseguiu. Mas conseguiu derrubar a parte do norte, as 10 tribos, e levou cativas. Isso aqui é uma tela, uma pintura, né, que retrata como teria sido a queda, né, a queda do reino do norte aqui, né. A gente está vendo aqui uma batalha, a gente está vendo aqui as pessoas com arco, né. Você pode ver aqui, ó, tem o arco, né, aqui. Então foi aqui a queda a gente fala queda de Samaria. Ué, mas não era o reino do norte? Sim, a gente chama queda de Samaria porque essa era a capital, então eles atacavam a capital. Derrubaram a capital, derrubavam o resto, porque a capital era onde ficava o rei, ficavam os soldados, ficava a administração. Então a queda de Samaria, a queda dos 10 reinos do norte foi aqui. O reino do sul não caiu para a Síria, mas caiu depois para o Império Babilônico. Você vai ver aqui, ó, cativeiro babilônico. Essa aqui é uma representação em tela também do cativeiro, da tomada, né, dos cativos de Judá, no caso do sul, sendo levados para a Babilônia. Então eles foram levados para a Babilônia e lá na Babilônia ficaram escravos, né, da Babilônia por 70 anos, depois mais uns 60 e poucos anos para a Pérsia também, para a Medopérsia, né, que é o império que vem depois. Vamos adiante então, vamos lá. Então aqui, ó, profeta Daniel. Quem foi o profeta Daniel? De novo eu mexi aqui, deixa eu ajeitar aqui, tá? Tem que me acostumar aqui com isso. O profeta Daniel, ele foi aqui ele não era profeta ainda, ou ele era novo, mas ainda não estava exercendo o dom profético, né? Nesse período, quando ele chega na Babilônia, com seus 17 anos mais ou menos, ele chegou na Babilônia e foi levado para ficar na corte do rei. A pergunta é, por que ele foi para a Babilônia e foi para ficar na corte do rei? Pelo seguinte, as pessoas que eram levadas cativas
o que acontecia com elas? Muitas dessas pessoas que eram levadas cativas, elas eram levadas para serem treinadas no novo império. Elas não eram levadas cativas, escravizadas, como a gente muitas vezes imagina. Elas eram levadas, mudava toda a cultura. O império chegava, quem era revoltoso eles matavam, com certeza. E eles, quem era pessoa que não era letrado, que não tinha muita utilidade, mas que também não era revoltoso, era deixado na terra como agricultor e tudo mais. Quem era revoltoso e poderia oferecer algum risco ao império, com certeza era dado fim a essa pessoa, tá? Mas quem tinha alguma utilidade, digamos assim, em ciências, conhecimento, como era o caso desses jovens, eles foram levados. Inclusive Daniel, ele era da tribo de Judá. E ele era um nobre, né? Ele não era uma pessoa sem conhecimento. Ele estudou lá em Judá, tinha conhecimento e tudo mais. Ele começou a se destacar quando foi para a Babilônia pelo fato de ser fiel a Deus. A gente vê ali que ele está recusando, segundo nessa tela que fizeram, né? O que eles fizeram? Eles recusaram se contaminar com o alimento da Babilônia. Aí é uma representação. Tem uma outra coisa interessante que eu vou mostrar. Vocês se lembram que eu acabei de falar, né? Ele trabalhou na corte. Quem trabalhava na corte geralmente era tornado eunuco, ou seja, era castrado, se fosse do sexo masculino. Tem uma pintura aqui do profeta Daniel, que é quando ele está na cova dos leões. Você pode ver ali em cima, você pode ver que ele foi pintado aqui assim, sem barba. Você está vendo, né? Está sem barba. Por que ele foi pintado sem barba? Porque a barba era uma coisa muito comum na época. Os homens tu não encontrava um homem sem barba naquela época. A barba era considerada um sinal de honra, inclusive. E não tê-la era desonra. Então, por que o profeta aqui ele está sem barba? Ele está sem barba aqui provavelmente porque ele provavelmente foi tornado eunuco. Como assim? Ele foi castrado? Provavelmente, tá? Mas como que dá para saber isso? Bom, tem alguns detalhes. Eu vou falar 2 detalhes que demonstram que ele provavelmente passou por esse processo. Quando ele fala com o chefe da guarda que cuida deles, geralmente é o chefe Arioque, o chefe é mencionado num texto de Daniel que ele é o chefe dos eunucos. Se o chefe da guarda e chefe dos eunucos é quem cuida e administra os servos Daniel e os seus amigos, que é Misael, Azarias e Ananias, então parece meio óbvio que se o chefe dos eunucos é que administra eles, então provavelmente ele seria eunuco. Mas tem um motivo mais forte para se pensar isso. É que quando a gente vai para aqui, principalmente aqui na Cova dos Leões, Daniel foi lançado na Cova dos Leões por causa de um estratagema lá dos inimigos dele. Ele foi lançado na Cova dos Leões e os leões não o mataram. No outro dia de manhã vem lá o rei, chama por Daniel e Daniel é retirado da cova ileso. E o que acontece? Os inimigos de Daniel são lançados na cova, como o costume era na época, eles, esposas e filhos. Ou seja, a família inteira era lançado. A gente sabe que Daniel nessa época já era idoso, e mesmo sendo idoso ele não tinha esposa e não tinha filhos. Então se ele não tinha esposo, não tinha filhos, né? Uma característica muito comum dos eunucos. E ainda por cima, trabalhava na corte. E o chefe que cuidava dele era o chefe dos eunucos. Então fica a evidência de que ele fosse eunuco é muito forte, tá? Então aqui a gente está vendo Daniel provavelmente, né, eunuco. O sonho perturbador do rei. Bom, esse sonho perturbador do rei é que fez com que Daniel tivesse a sua primeira revelação. Então o rei teve um sonho, eu não vou tentar entrar muito em detalhes, mas aqui a gente vê que o rei Nabucodonosor, se você ler lá o Daniel 2, já pula do 1 para o 2,
você vai ver que fala lá do sonho do Nabucodonosor. Ele teve um sonho e ele quis saber o sonho e pediu para os magos, encantadores, que declarassem o sonho e a interpretação. E aí tem toda aquela disputa entre eles lá, e daí no fim o rei se enfurece, porque eles não tem como dar o sonho, porque eles não sabem o que o rei sonhou, e o rei manda matar todos os sábios da Babilônia. Nesse pacote está Daniel, que é um daqueles que estavam cativos de Judá lá. O que acontece? Quando Arioque vem e Daniel pergunta, mas por que é tão rude, por que é tão severo o decreto? Aí Arioque conta para ele toda a história. O rei teve um sonho e eles não conseguem contar para o rei o sonho. O que acontece? Eu vou tirar a minha imagem que está em cima do Nabucodonosor aqui. É isso aqui. Daniel então pediu tempo e ele revelaria para o rei o sonho e também a interpretação. E ele foi até o rei então concedeu tempo, e ele foi para casa, falou com os amigos, eles oraram, e está tudo lá. No capítulo 2 você vai lá, você vai ver isso aí. E eles oraram e Daniel teve o mesmo sonho e recebeu a interpretação. E ele foi então até o rei e lá ele revela para o rei o sonho. O sonho é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você já vai entender. Aqui, ó, tinha uma estátua. Ele sonhou uma estátua. Sonhou com uma estátua. Eu acho que eu vou ter que diminuir, porque eu vou ficar aqui na frente. Eu vou só diminuir um pouquinho a minha imagem aqui. Isso, para eu poder ir colocando aqui. E ele teve um sonho, uma estátua. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, né? Tinha o peito de prata e o peito e os braços, o quadril, né, de bronze ou cobre, algumas traduções trazem cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, né, os pés e os dedos do pé de ferro e de barro, né. Continua o sonho dizendo que sem a ajuda de mãos humanas, uma estátua, né, foi cortar uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu a estátua, né? E ela virou, tudo que tinha na estátua virou pó e foi levado com o vento embora e acabou, destruiu tudo. Então essa pedra, ela foi cortada, lembre-se disso, sem auxílio de mãos. E essa mesma pedra, ela cresceu, né? E se tornou muito grande, né? E encheu a terra. Algumas coisinhas que a gente vai ver, né? Se você ler o livro de Daniel, eu vou dar uma diminuída aqui agora no nosso slide e eu vou abrir aqui para você o livro de Daniel, capítulo 2. Aqui, ó, nós estamos aqui no nosso biblia.com.br, né? Eu vou aqui no capítulo 2, aqui assim no capítulo 2, e eu vou na parte da interpretação. Eu já falei aqui, a gente já viu a parte do que era o sonho, agora a gente vai ver lá para a interpretação, tá? Então vamos lá. Vamos adiante. Aqui, ó, no capítulo 31, ele está falando da estátua ainda do sonho, mas vamos tentar achar. Ó, aqui assim, ó, no 36, este é o sonho, e a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és o cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Lembrando que aqui Daniel não está querendo dizer que o rei em si era a cabeça, mas ele estava querendo dizer que o império inteiro, todo o reino da Babilônia era a cabeça de ouro. Tanto que ele fala aqui, ó, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é o que? A prata, né? Então, ele é a cabeça de ouro, o próximo é a prata. Então, por isso que ele é inferior, a prata é inferior ao ouro. E depois de um terceiro de bronze, porque o bronze é inferior ainda à prata. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó, o qual terá domínio sobre toda a terra. Toda vez que falar do terceiro reino, o reino que vai ser da Grécia, a gente vai ver já, né?
toda vez que falar do terceiro reino, fala isso aqui, o qual terá domínio. E toda vez que fala da intervenção divina, fala sem auxílio de mãos. Por que é importante isso? Porque daí a gente vai fazer a correlação de cada um dos símbolos depois, lá na frente, quando a gente for estudando. Aqui o quarto reino. Eu já vou dizer para você o seguinte, o quarto reino é Roma, Império Romano, né? O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. E na verdade Roma realmente foi império de ferro, né? O império que utilizou o ferro de uma forma mais, de todos esses impérios, que utilizou o ferro de forma mais assim surpreendente, usava com maestria, né? As espadas eram de ferro e era mais forte que os demais, né? Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao visto dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, né? Aqui, né? Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte esse reino será forte e por outra frágil. Quanto ao viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso aqui aconteceu. A gente vai ver depois, tá? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Isso aqui é a volta de Jesus. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. Grave isso, tá? E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui diz que Nabucodonosor se inclinou, prostrou o rosto em terra e ordenou que fizessem oferta de manjares e suaves perfumes a Daniel. Mas vamos adiante, eu vou voltar aqui agora para o slide, né? E eu vou diminuir aqui e vou colocar o slide de novo aqui para nós. Vamos lá então. Aqui é a estátua que você já viu. E eu vou tentar encontrar aqui onde é que tá. Eu vou tentar colocar aqui porque tá muito... Beleza. Só deixa eu dar uma ajeitada aqui porque senão eu não consigo me organizar. Perfeito. Aqui eu tô... Tem aqui a pedra, deixa eu passar para frente isso aqui. A pedra cresceu, que já vi essa parte aqui. Aqui, agora nós vamos para essa parte aqui. Isso aqui foi o que você viu antes, né? Os metais, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro, daí o ferro com barro. Tá? Você está percebendo algumas coisas interessantes, né? Que você vai ver nos outros animais, nas outras figuras também, nas outras profecias. Preste atenção no seguinte: o primeiro reino lá em cima, que é a Babilônia, é ouro, o rei dos metais. Depois vem a prata e a gente vê que são 2 braços. Depois vem bronze, não há divisão ali. Quando a gente vê que vem para a parte das pernas, são 2 pernas e são 10 dedos. Tudo isso tem simbologia, tá? Vamos lá então. O ouro a gente já sabe que é o Império Babilônico. Eu vou ter que diminuir a minha imagem aqui que está um pouco em cima aqui, né? Tá aqui para baixo. Isso. Olha só. O Império Babilônico é o ouro. Tanto que ele disse para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Então, o Império Babilônico. Aqui, Império Babilônico, a gente vê que ele dominou nessa região aí, ó. Essa região do Oriente Médio. A parte ali embaixo dos egípcios. Toda a parte lá que pega o Tigre e o Eufrates lá aqui em cima, aqui nessa partezinha aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, nessa parte aqui do Tigre e do Eufrates, nesse cantinho. E lá, né, não chegava, você pode ver que não chegou, né, até onde seria a Grécia, aqui assim, a Grécia que seria essa parte aqui, né, ó. Ele não chegou. E a Grécia, ela depois vai vir também, tá? Mas vamos ver, esse é o primeiro, né? O primeiro império. Se a gente continuar, agora a gente vai ver que a prata foi o Império Medo-Pérsia.
Medo-Persa, aqui tá Medo-Pérsia, mas é Medo-Persa. Eu vou corrigir isso aqui até de uma vez. Não vou corrigir agora porque ele tem slide sobreposto, não vou conseguir. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Então assim, ó, a Medo-Pérsia, né? Império Medo-Pérsia. Na verdade, isso é Medo-Persa, mas aqui tá assim, então eu vou deixar assim. O Império Medo-Persa, ele dominou numa região também grande, talvez um pouquinho maior até que a Babilônia, bem maior, né? Você pode ver ali, ó, que subiu um pouco mais. Se a gente analisar, o babilônico vinha só até aqui. Aqui ele já cresceu um pouco mais, já chegando na parte aqui da Macedônia, né? Aqui o Egito também só vinha até aqui, né? Cresceu mais pegando o norte da África aqui. E aqui vinha até aqui só. Pegou aqui toda essa parte aqui, né? Da Índia, essa região aqui, né? Do sul do Mar Cáspio, aqui, né? Toda essa região assim, ó, para cima do Golfo Pérsico, tudo isso aqui foi tomado, né? Então o Império Medo-Persa, né? Ele dominou essa região e a gente vê que a Pérsia era mais forte que a Média. Então esses são os dois braços, tá? Medo-Persa. Então a Média e a Pérsia, que eram os dois povos irmãos, a Média era dominada por Dario e a Pérsia por Ciro, sobrinho dele, tá? Então a gente sabe que a Pérsia ela começou depois, mas o sobrinho ficou mais forte do que o tio. Então a Pérsia dominou, por isso que muitos falam só Império Persa, mas na verdade tinha ali junto a Média, só que a Pérsia era mais proeminente, apesar de ter vindo depois. Isso confirma aquela parte que a gente vai ver lá na frente, que fala do urso, né? No Daniel 7 fala do urso, que eu já vou adiantar aqui. O animal que simboliza a Medo-Persa lá é o urso e diz que um lado é maior que o outro. Quando fala no Daniel 8, fala do carneiro, o carneiro tem dois chifres, um mais alto que o outro, mas diz assim que o mais alto subiu por último, que é justamente a Pérsia, né? Então tá, vamos tocar adiante aqui. É só silenciar aqui. Tá, vamos seguir aqui. Então aqui a civilização persa. Vamos adiante. O próximo cobre ou bronze aqui, né? Que seria o quê? O Império Grego ou Macedônio, né? Grego ou Macedônio. Esse Império Grego ou Macedônio, né? Dominou essa região. É desse aqui que fala, né? O qual terá domínio, né? A gente vê que agora aqui, o grego macedônio já tem essa parte aqui que é a própria parte da Grécia, né? Ele vem dessa região, derruba a Média e a Pérsia e toma o Egito e toma tudo mais, né? Esse é o Império Grego. Esse aqui é para ser Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande, né? Então Alexandre conquistou tudo isso, né? Seguindo o exemplo do seu tio Filipe da Macedônia, né? Não, seu pai Filipe da Macedônia. Isso, tava trocando. Tio é lá o Ciro e o Dario, né? Aqui é o pai dele, Filipe da Macedônia. Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Então, esse seria o Império da Grécia. O próximo é o de ferro, a gente sabe que é o Império Romano. O Império Romano dominou muito mais, né? Se você pegar e fizer uma comparação, todos os outros vieram só até aqui, ó, nessa faixa. O Império Romano cresceu, subiu aqui para cima, para cima dessa região da Europa e dominou toda a região da Europa, pegando até a Bretanha aqui em cima, Península Ibérica aqui, que é a Portugal e Espanha mais tarde, todo o norte aqui da África, né? E tomou por né, o mar Mediterrâneo inteiro, né? Tanto que eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? O nosso mar, né? Mare Nostrum. Então, aqui o que acontece? Essa região toda foi dominada pelo Império Romano, cuja capital era aqui. Nessa partezinha mais roxinha aqui, né? Foi o que mais dominou, e não só o que mais dominou, mas o que mais tempo ficou. Ficou mais de 1000 anos o Império Romano, enquanto que os outros duravam centenas de anos, aqui ficou mais de 1000 anos, né? Esse foi o Império Romano. Vamos adiante então. O ferro e barro são o que? Os povos europeus.
a Europa foi dividida entre os povos europeus, que eram povos germânicos, né, que dominaram o Império. Inclusive, o Império Romano do Ocidente caiu para esses povos, né, os povos germânicos, né, tribos bárbaras conhecidas, né. A gente tem um filme, um desenho que tem do Asterix e Obelix, que uma sátira a esse tipo de, né, tinha os vikings, Érulos, eu vou abrir aqui o próximo slide que fala aqui deles, aqui assim, ó, mais ou menos dividido mais ou menos, né, mais ou menos assim, entre 10 povos, tá? Por que mais ou menos? Porque tem alguns povos que eram, parecia uma subdivisão do outro, já outros dividem de outra forma, mas ninguém fica muito abaixo de 10 e ninguém passa muito de 10. É naquela faixa de 10 povos, tá? Então nós temos alguns povos aí que, né, são os 10 povos que dividiram toda aquela região da Europa, né? E passaram então a dominar toda a Europa. A gente vai perceber uma coisinha que eu vou mostrar para você, que é o seguinte: sempre a profecia de Daniel e Apocalipse, ela começa lá no Oriente Médio, ela vai aos pouquinhos se transferindo para a Grécia, depois no fim ela se transfere para toda a Europa e mais tarde ela culmina nos Estados Unidos da América. Você vai perceber isso. Eu não vou hoje ir além aqui da Europa, mas você já percebeu esse movimento. Começou lá em Jerusalém, ali naquela parte, ela caminha, vai subindo, vai, agora está na Europa, a Europa civilizada e conhecida da época em que houve a queda do Império Romano no ano 476 depois de Cristo. Esse Império Romano se divide depois, né, para se preservar. O imperador Constantino XII cria uma capital lá em Bizâncio, que depois ele mudou o nome para Constantinopla por causa do nome Constantino, o nome dele, Constantinopla. Hoje essa cidade se chama Istambul, é na Turquia, tá? Mas lá vai ser a sede, Constantinopla vai ser a sede do Império Bizantino por causa de Bizâncio, que era o nome da cidade anterior, nome anterior da cidade. E esse império, Império Bizantino, que é um pedaço, uma das pernas, né? Você viu que a estátua tem duas pernas, né? É onde ele se divide em dois, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Ocidente cai aqui, né? Para esses 10 povos. E lá fica esse povo, esse outro império que vai durar mais de 1000 anos depois, quase 1000 anos, né? Porque 476 cai Roma Ocidental e 1453 cai Roma Imperial perante o Império Otomano, lá na frente. Então dá quase 1000 anos aí, né? Então vamos lá, vamos tentar ir adiante aqui. Eu acho que aqui tá quase no final. E o Império, aí a gente vê que tem esse texto ali da estátua, né? Ó, a estátua, ela tem a pedra, né? A pedra destruiu a estátua. E a pedra é o que? A pedra, ela não é nada mais, nada menos que o reino eterno de Jesus Cristo. Jesus, ao vir aqui para a terra, né? Ao voltar na sua segunda vinda, o que ele vai fazer? Ele vai destruir todo esse sistema que nós temos e vai implantar o seu reino eterno neste mundo. É lógico, primeiramente a gente vai ver em Apocalipse, primeiramente vai haver 1000 anos no céu e depois vai ser o retorno, mas isso é para lá, não posso agora trazer para cá, senão vai confundir tudo, tá? Mas primeiramente Daniel 2 é isso, entende? Vamos lá então. Isso mostra para nós algo muito importante. Deus tem tudo em suas mãos, né? Deus tem a história em suas mãos. Você pode ver que Daniel, ele disse assim, ó, o Senhor fez saber ao rei o que há de ser. Por quê? Porque Deus tem o controle. A gente sabe que Nabucodonosor, ele, descontente com o fato de ser a cabeça de ouro e não ser o ouro toda a estátua, o que simbolizava o seu império, ele fez depois no Daniel 3, Daniel 2 acontece esse sonho da estátua. No Daniel 3 ele faz uma imagem que deve ser provavelmente um obelisco com no topo uma estátua de ouro, toda de ouro como aquela que ele sonhou. E ele obriga que todos se ajoelhem e prestem adoração à sua imagem, né?
E aí os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles nesse momento eles se recusam e são jogados na fornalha ardente, são miraculosamente salvos por Jesus, que Jesus anda lá entre eles, é o quarto homem no meio das chamas. Daniel não está nesse evento, mas Daniel está na estátua anterior. Então nesse evento a gente vê que o rei Nabucodonosor tentou mudar, diz, não, eu não quero ser só a cabeça, o meu império vai durar para sempre. Porque ele ouviu, né, aquela frase, depois de ti se levantará outro reino. É assim, mas como um outro reino? Não, eu vou dominar para sempre. O meu filho vai dominar, o outro neto vai dominar, o bisneto vai dominar e pronto, não vai ter outro reino. Então ele fez uma estátua mesmo de ouro para mostrar, ó, o ouro está em tudo, vai ser o ouro vai dominar. E ele botando para fora a sua arrogância, né, tentou mostrar a sua supremacia através daquela ordem para que todos adorassem. Mas a gente vê que Deus tem o mundo todo no controle da mão de Deus. Então tá aí, ó, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. E não adianta Nabucodonosor tentar fazer algo diferente, porque Deus é que controla. A gente vai ver aqui no livro de Daniel, a gente vai ver no Apocalipse, a gente vai ver no estudo também do santuário, né? Vamos lá então, isso Deus tem tudo em suas mãos. Só tem uma coisa que Deus não tem controle. Você sabe o que é? Deus não tem o controle do seu coração. Você é a única pessoa que tem total controle da entrada do teu coração para Deus ou não. Por isso que vem o próximo slide, né? Que é baseado num verso bíblico. Que é esse aí, ó, Apocalipse 3:20, um verso bíblico de Apocalipse. Onde esse verso, ele diz aqui, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A gente vê que essa pintura que você está vendo aqui, você vê que ela não tem maçaneta, né? A porta não tem maçaneta. Isso foi de propósito. Por que foi feito assim? Porque Jesus está batendo a porta do meu coração, do seu coração, do coração de todo mundo, mas a única pessoa capaz de abrir essa porta é o dono da porta. Só eu posso abrir o coração para Jesus entrar na minha vida. Só você pode abrir o coração para Jesus entrar na sua vida. Só a pessoa que tem que decidir. Jesus não força a entrada. Então, a gente vê, né? Muita gente tem medo do Apocalipse, né? O Apocalipse tem monstro, tem não sei o que. Olha só que mensagem bonita dessa frase, né? Onde eis que estou à porta e bato, né? Deus ali, a gente vê Jesus aqui respeitando a sua vontade e pedindo para entrar. Não está empurrando, ele está batendo e pedindo se pode entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele não vai entrar à força. E com ele cearei e ele comigo. Que esse seja a sua decisão, né, de andar com Cristo sempre. Eu vou aumentar aqui a minha imagem agora. Né? Então a gente termina o estudo de hoje de Daniel dessa forma. A gente estudou ali o capítulo 2. Já deu uma pinceladinha ali no capítulo 1, capítulo 3 e uma coisinha ou outra também, né? Então a gente fica por aí, tá? Eu espero você no próximo estudo, que nós vamos estudar Daniel 7, então a gente vai dar uma aprofundada aí no Daniel 7, depois vamos para Daniel 8, mas é assim, ó, um passo de cada vez. No Daniel 7 nós já vamos falar um pouquinho de outros capítulos de Daniel, provavelmente Daniel 4, que fala da loucura de Nabucodonosor, e Daniel 5, que foi a escritura na parede, a queda do Império Babilônico para a Medo-Pérsia, né? O Império Medo-Persa. Então eu aguardo você no próximo encontro. Um grande abraço.